coisas. Então vamos Coisas. começar? Vamos começar, né? Por causa do nosso tempo, né? Também. Então, tá. Olá, boa tarde. Enfim, a hora que você for ver, aqui tá um fim de tarde lindo, que a gente até teve que fechar a cortina porque a luz estava Batendo na mais. minha cara. É, é. Então, esse é mais um Conversa com o Autor, aqui do canal Saulo Gomes Escrevivente. Tem a ver com o projeto Escrevida, que foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, num edital realizado pela Fundação Casa de Cultura Macedo Miranda, de Resende. E o projeto Escrevida culminou na publicação de um livro, que é o livro Aldeia de Caboclo. Eu publiquei há 3 meses. Agora estão rolando essas conversas sobre o livro, né, que a gente está chamando, eu estou chamando de conversa com o autor, que eu estou convidando algumas pessoas interessantes que leram o livro, que foram atingidas, que foram atravessadas e, e que geraram conversas assim, né, férteis, curiosas, interessantes. Então, então hoje eu estou aqui com a Naura professora, multiartista, é contadora de história e, e é uma companheira de 20 anos e, e tem essa coisa, né, da escrita, a gente sempre teve isso, né, a gente sempre trouxe isso na nossa trajetória, a Naura também fez letras, nós nos formamos juntos. É, eu ia contar esse detalhe, né? Que a gente se conheceu na faculdade e naquela época a gente escrevia bastante, né? Muito, né? Não sei se muito, mas com mais É. frequência e com mais. E a gente se divertia com Nossa, a gente isso, se né? divertia muito, era muito legal, né? Alegrava, a gente estava sempre as nossas coisas, assim, vamos fazer aquela coisa da juventude, né? 20 anos, vamos juntar a galera e de repente tinha um texto, né? Eu quero ler um texto meu, do nada, Do assim, né? nada. A gente tocando violão É, e nossos rolés eram assim, né? e tinha Vamos. gente da economia, tinha gente da Uhum, administração, e a galera, né, o que era gente que não era necessariamente da literatura, né, e uhum. sempre tinha esse atravessamento. E, e desde aquela época, né, tem essa coisa, a gente construiu um memorial na faculdade, né, a gente escreveu um memorial no terceiro ano da faculdade. Eu escrevi assim para tirar nota, né, para entregar, ganhar nota naquele bimestre. Mas depois daquilo me deu uma coisa assim, nossa, que tinha que fazer isso direito, sabe? Tinha que fazer isso mais, né? E aí agora estamos aqui, não sei quantos anos que a gente já se formou, uns 15 pelo menos, Eu acho que tem 16 ou 17. Por de aí. formados, e agora, né, eu comecei a dar vazão para essa ideia aí de trazer essas memórias e de dar um formato livro, né, para isso, porque quando a gente está na faculdade, sei, é uma das coisas, né, que vem, né, a livro, né, a Uhum. escrita, né, algumas coisas, né, educação também, né, no seu caso foi para educação, né, É. eu flerto ainda, mas de um outro jeito. Mas você Enfim, sempre foi mais do teatro, né? Mais das artes, assim. Você sempre foi artista, né? Assim, e eu lembro da época da faculdade que você escrevia bastante, a gente compartilhava muito, como a gente estava dizendo. E, cara, eu sou sua fã, né? Você sabe, assim, desde sempre, assim, desde que eu conheci o Saulo, porque, cara, uns textos, assim, muito maravilhosos, né? Falando sobre o que acontecia na época, no todo o contexto político, todo o contexto histórico, social, tudo, né? Assim, e no nosso contexto também, daquela idade, daquele momento de faculdade e tal. os E assuntos que nos. das coisas, dos assuntos que a gente. Olha, eu batendo no microfone, gente. Eu Ai, também, daqui a esqueço. pouco eu faço isso Tomara que também. não fique horrível aí É para porque a quem está gente fala com a assistindo. Vou mão, botar até meu cabelo aqui para esse lado, ó. porque a gente fala com a mão, Eu aí. gosto de falar assim, né? Já É. cruzei as pernas, já. Eu tô Tô um quase tirando o pouco. tênis, eu vou tirar, inclusive, Ai, para vamos ficar mais à tirar. vontade. Eu tô um pouco
sem graça. O Saulo perguntou, como que você tá? Você tá tranquila? E eu falei, eu tô, mas esse negócio de filmar, né? Sempre é uma. Dá uma suadinha assim no bigode. Quem vê pensa que a gente é muito tímido, mas a gente é tímido para algumas coisas, né? Mas, enfim, voltando, né? Porque ele estava falando da faculdade e tal, e eu sempre gostei muito, né? Sempre curti, sabe? Ler o Saulo, sabe? E não era só ler, era ler a sua visão sobre tudo isso que estava acontecendo, sabe? Sempre teve essa sagacidade, assim, sabe? Né, muito inteligente, muito. Você é demais, assim, eu sou fã mesmo. E a gente produzia muita coisa e tal. E assim, a primeira coisa que me veio quando eu li o livro foi a memória, a nossa memória, sabe? Do nosso encontro, da nossa amizade, de várias paradas que a gente já viveu junto, sabe? De já ter escutado várias dessas histórias que estão no livro, assim, conversando e filosofando, nossos cafés filosóficos, chorando e fazendo som e fazendo sarau e tudo. Mas são histórias que eu sempre conto, né? Ou sempre, não sei, pelo menos na nossa relação, né? E aí, quando eu comecei a ler, eu falei para você, né, que eu comecei a ler, que assim, eu vi lá, saiu e tal, e aquela correria da vida, né? Aí eu fui abrir assim, falei, vou ler pelo menos aqui a introdução, né? Ver aqui os capítulos, né? Curiosidade, ver a capa, sei lá, ver o livro, né? Isso. Aí abri e tal, comecei a ler. Eu não consegui parar. Eu li assim, de uma vez só, sabe? Não consegui parar. De uma vez só? De uma vez só, não consegui parar enquanto eu não terminei, sabe? Eu comecei ali despretensiosamente, porque eu só. Não vai dar para ler agora, sabe? Assim, mas eu vou ver. Vou dar uma olhada. Cara, eu parei a vida, sabe? Foi um momento que parou tudo, assim, e eu fiquei ali com o livro e com você, sabe? Parecia que você estava ali comigo. Nossa, eu me emocionei muito, assim, sabe? E ver essas histórias, sabe? E ver você nesse lugar, sabe? De escritor, né? Eu estava vendo as outras conversas com o Vitor, com o Bruno, essa coisa da gente se autorizar, né? Da gente. Então, assim, o Bruno até fala isso também, né? De ver você nesse lugar, sabe? É mais do que celebrar um livro, mas eu celebro tudo isso, porque o livro é um resultado de quem você é, de quem você sempre foi, né? Não é à toa que é uma memória, né? Que é um livro de memórias. Então, assim, ver essas histórias que a gente já compartilhou tantas vezes e tal, colocada ali no livro daquela forma, sabe? Tão sutil, tão poética, tão verdadeira, tão corajosa, sei lá, podia ficar aqui falando 1000 adjetivos, sabe? Mas quando eu vi aquilo assim, quando eu comecei a ler, eu não conseguia parar de ler e eu ficava, caraca, e eu parava, chorava e voltava e aquilo me atravessou assim de uma forma, sabe? Assim, muita memória, sabe? Para mim veio isso, assim, a memória da nossa amizade, do nosso encontro, porque a gente descobriu, eu acho, várias coisas juntos, né? Naquela fase, assim, a gente passou por várias. 20 anos é uma idade, né? Que a gente está comendo o mundo, né? E a gente viveu isso junto. E a gente viveu isso junto. Então a gente comeu muita coisa desse mundo junto, assim, vamos experimentar isso, vamos, né? E vem as nossas histórias, assim, a nossa história e a minha história e a sua história que se juntam, né, numa outra história. E a gente passou por vários atravessamentos, assim, né? Como você coloca no seu livro, como eu passei também na vida, né? Com meu pai, com várias situações, assim, que vão acontecendo e que a gente tinha, assim, um ao outro, sabe? A gente se tem ainda, claro, mas aquela época, né, era tudo muito intenso. E a gente podia, né, falar sobre tudo isso, a gente podia conversar, a gente podia... Porque, né, um jovem de 20 anos, né, quando ele encontra, eu acho, outra pessoa que também passa por atravessamentos, que também passa por coisas difíceis na sua história, ou que não seja tão parecida a história, mas quando encontra,
sabe, um encontro assim de almas, que assim, de. pode, né, e que isso pode acontecer, né, e que dá para isso ser tranquilo, né, de esse compartilhamento, né, Uhum. porque nem todo mundo a gente pode compartilhar sutilezas, né, e a gente É. viveu essas sutilezas, assim, né, de lidar com dores da família, com violências que rolaram, com coisas, e num momento que a gente quer comer o mundo, mas a gente está fragilizadíssimo ainda de um monte de coisa, então quer ir, mas tem que curar umas coisas, né? E como é a vida mesmo, né? A vida é o tempo todo assim, né? A gente Uhum. tem impulsões, mas está sempre curando coisas. Eu fico muito feliz, assim, de você falar dessas coisas, de como te pegou, assim, né? De que, primeiro, de ter sido uma leitura interessante, assim, que te prendeu e que foi, de uma, né? Eu me lembrei de algumas coisas, me lembrei quando você falava disso, do Maurício, que foi seu namorado na época da faculdade, e que Uhum. depois virou seu marido, que era um querido, né? E que também tinha essa sutileza, Uhum. né? Da literatura, da arte, da experimentação e as delicadezas e as mil coisas, né? As complexidades que atravessam o ser humano. Eu me lembrei dele porque quando ele pegou o nosso TCC, ele falou isso, ele falou, porque o TCC é um texto técnico, né? Um texto chato às vezes, né? De fazer e de ler. E aí ele falou isso, ele falou assim, nossa, dá vontade de continuar lendo, é um assunto interessante e sei lá, alguma coisa que vai me prendendo, assim, né? Que me dá vontade de continuar seguindo. Eu acho isso muito legal, porque assim, é a minha primeira experiência oficial literária, né? A Uhum. gente teve essas experimentações na época da faculdade, que eram basicamente a gente sentar e escrever nossos textos Uhum. de um jeito muito catártico, né? Eu acho que sem muita lapidação, sem muito trabalho, né? De ficar ali uma coisa mais do jeito que saía. Embora esse livro também saiu bem assim. Tem uma porta se fechando, a gente está no. A gente nem não sei onde a gente está, né? Ah, é. Inclusive, a gente está no espaço do PEPS, do Parque Estadual da Pedra Selada. Fica aqui em Visconde de Mauá. E é um espaço muito interessante, que é a sede do Parque Estadual da Pedra Selada. E, e que aqui acontecem coisas de cultura, de meio ambiente, de educação, de coisas relacionadas a várias artes, a várias áreas. Aqui, nesse momento, a gente está na biblioteca do lugar, né, na biblioteca do PEPS. O dia que você vier a Visconde de Mauá, é bem no centro da vila, vale a pena, tem um horto ali atrás, umas coisas, enfim, as atividades do PEPS. Mas, então, o barulho da porta aqui, que acho que em algum momento alguém vai chegar para dizer que a gente tem que ir. Mas enquanto não chega, então eu estava dizendo que, assim, é, tirando essas experiências lá, né, e essas experiências que a gente traz ainda hoje, né, assim, Uhum. de uma conexão ali com o papel, num momento de alegria, de tristeza, né, mais uma experiência oficial com a literatura é a minha primeira. E aí o livro, como os filmes, como a arte, tem uma coisa assim, né, de pegar, de Uhum. tipo assim, será que pegou? Será que colou? Será que vai rolar? Será que, né, aconteceu? Será que acontece? E, e aí você me dizendo essas coisas, né, tipo assim, nossa, e outras pessoas também disseram, assim, né, que tá um texto fluido, que tá Uhum. gostoso de ler, É que super. tem densidades, mas que tem delicadezas e que a Dani me falou, cara, você tem um ritmo, a sua escrita tem um ritmo, e isso que você me fala me coloca para pensar nisso, assim, né, tipo, eu entrei no seu livro, assim, eu parei e de Uhum. repente eu tava e como a gente tem um ritmo, né? As pessoas têm um ritmo de falar e às vezes a gente entra no ritmo da pessoa. Eu percebo assim, às vezes chega uma pessoa muito ansiosa, muito contando um monte de coisa e às vezes ela entra num fluxo que dependendo se eu me percebo, eu estou respirando igual a ela. Aham. Aí eu vou me reparando, calma, esse é o ritmo dela, eu respiro no meu ritmo, eu sou eu, outro é o outro. Mas legal também quando a gente embarca no ritmo do outro, né? Quando uma pessoa tem um ritmo
e de repente você se pega no ritmo do outro. Ao mesmo tempo, como eu estou dizendo, quando tem uma pessoa muito ansiosa, às vezes a gente está muito ansioso e encontra uma pessoa que está um pouco mais calma, e às vezes a gente consegue entrar naquele ritmo daquela Uhum. pessoa, né? Porque a pessoa, não sei, consegue, né? É isso, entrar no ritmo. Né? Então, primeiro parece que o texto tem um ritmo, depois parece que ele convida a gente a entrar no ritmo, né? E aí isso me alegra por isso, assim, sabe? Parece que vingou, parece que aconteceu a história, né? Tem uma coisa que tem muita, tá vindo bastante, várias pessoas têm falado. Toda conversa eu acho que eu sentei, alguém falou da Débora. E, Uhum. e, e Não, que aí, inclusive é o nome da minha mãe também, que né? também é o nome da sua mãe, a tia Débora, pode crer, a gente compartilha disso. Uhum. E, e aí, as reflexões que surgem a respeito dela, e eu fiquei pensando, gente, isso é uma obra de arte. Porque novela que é assim, a gente fica Uhum. falando não, mas a fulana não sei o quê. Não, mas por outro lado, não, mas olha só. Então, assim, quando isso acontece, é porque aquilo já virou um personagem, aquilo já caiu na boca do povo, é meio isso, né? Uhum. E aí, quando isso acontece não, mas ela, nossa, mas ela é assim, né? Não, mas ela viveu umas coisas, mas espera aí, ela é uma pessoa, não, e aí então significa que a gente já estamos falando de uma coisa que já aconteceu, né? Já tem uma história. E isso eu acho muito legal, assim, sabe, como uma primeira experiência de literatura, porque assim, cara, rolou, Uhum, super. rolou, sabe? E ainda rolou uma coisa que é assim, e aí? Quero mais. Parece que assim a história, né, não acabou. Você ficou ali muito claro, assim, eu estou começando a contar, estou abrindo pontos Uhum. enfim, eu vou continuar, assim, né? E então estou muito feliz por isso, porque eu tenho realmente essa vontade de continuar e estou vendo que funcionou, que as pessoas estão esperando, assim, né? Olha, venha mais, assim, que legal, Uhum. que Eu tô legal, super esperando. que legal. Mas aqui, me conta um pouco de você, como é que andam, sei lá, as suas é, Mil coisas. eu ia falar mais da literatura mesmo, seus exercícios literários, você anda escrevendo alguma coisa, escreve diário, não escreve nada, escreve lista de compra, o que que você anda fazendo nessas áreas? Ou se não É. é nessas áreas, em alguma área que te interessa mais, que Uhum. tem te movido mais, para onde suas artes têm te levado? Olha, minhas artes têm me levado muito para o fazer, sabe? Mais do que para o escrever. Mas é uma coisa que eu me pego também, sabe? Isso que você fala de parar, deixar a coisa vir, né? É um momento que eu quero ter para mim, sabe? De escrever. Tem algumas histórias, né? Que autorais, assim, que eu tenho trabalhado em cima delas. Tem agora Vem uma aí. tem uma da Araucária, que já tô, né, geralmente mais voltada para o público infantil. Aí, enfim, eu escrevo às vezes, eu tenho muito hábito de escrever, geralmente quando eu estou mais angustiada, eu já reparei isso, sabe? Estou angustiada, alguma questão me pegando e tal, e eu vou e escrevo. Então eu tenho um caderninho assim, que ele tem uma capa vermelha, que eu ganhei da Márcia, que era diretora lá da creche, minha amiga. E aí era um caderninho de cardiologista, aí Hum. tem um coração assim na capa, e tem alguma coisa assim, a voz do coração, sei lá, o que do coração, alguma coisa escrita assim na capa, e eu achei o máximo, né? Eu Aham, falei, nossa, aham, toda vez caderninho. aham. E aí eu escrevo, coloco data, porque muitas vezes também eu pego esses caderninhos para escrever, e aí quando eu vejo, eu já estou lendo outras coisas que eu escrevi há tempos atrás, e eu falo, nossa, tipo, tá repetindo. Ou então, nossa, olha que legal que eu escrevi aqui, agora já penso de outra forma. Aí eu faço isso mais para mim, assim, né? Eu comigo mesma, eu escrevo muito, né? Eu sou muito de escrever, assim, no sentido de, estou estudando lá a minha pós. E aí, para eu estudar, eu preciso Eu escrever, lembro disso em você. né? Eu preciso Eu escrever. lembro que você tem caderno e Muitos você usa o cadernos. caderno, assim, Uhum, você tem agenda. Eu não uhum. tenho agenda. Comecei a tentar ter caderno agora, mas assim, só mesmo meu caderno para sentar e escrever em casa, assim, mas
Eu lembro que você se organiza no caderno No mesmo, né? caderno. Não, as Tipo assim, as pessoas me contas que tem zoam. que pagar, aí quando paga, paguei. Aham, tica. Tem um É, caderninho de conta, tem um caderninho de escrever as coisas, tem um caderninho da aula do aluno, tem o caderninho da creche. Tem... eu lembro de seus Nossa cadernos Senhora, eu de tenho aula. No muitos começo do cadernos. ano eu tinha isso, de comprar o caderno da escola, que é o plano Aham. de aula. E assim, era uma coisa, sei lá, para quem veio de fora, assim, né? Eu que não era professor, ou pelo menos não tinha esse. Era muito bonito até de ver, assim, era uma dedicação. E, cara, o caderno de aula era uma coisa. E é onde você se organiza, né? É, Onde, tipo assim, mano, exatamente. tá no caderno, Exatamente. anota, Eu tá tenho lá. que escrever para me organizar. Se eu não escrevo, parece que fica tudo solto, perdido, sabe? Então eu faço lista de compra, eu faço lista, pego a minha agenda e faço tipo de hoje para amanhã. O que, que eu tenho que fazer amanhã? Ou então quais são as coisas que eu tenho que fazer? Tipo lá na creche, tem um monte de coisa acontecendo e aí às vezes você para, não volta naquilo, então eu deixo anotado e depois eu vou Sabe? registrando, tipo, Aham. isso eu já fiz, isso eu já fiz. E eu uso dessa forma muito a escrita para me organizar nos meus estudos, na minha vida, mas eu gosto de escrever nesses momentos. Eu brinco que eu tenho uma dificuldade para escrever de forma acadêmica. Eu brinco não, né? Porque é verdade mesmo. É difícil para mim. Você falou isso também em algum vídeo. Porque a gente tem que falar que fulano falou, não sei o que. Eu não posso pegar e falar o que eu penso. E, claro, que eu construí também a partir dessas leituras que eu fiz e tal. Mas eu não posso falar. Então, tem que falar que fulano disse, aí tem um jeito de colocar. Então, isso para mim é muito Já vai difícil. engessando, né? Já vai. Nossa, vai me travando, assim, eu acho muito difícil. A gente estava falando hoje das crianças, né, dos alunos que eu atendo às vezes, pô, é difícil para a criança fazer aquilo, sabe? E a gente acha que ela está enrolando, que isso, aquilo, Uhum. mas eu entendo, Tá de porque preguiça, porque né? para mim é difícil também fazer aquilo, sabe? Mas eu gosto muito de escrever livremente, de escrever. Então eu tenho exercitado isso também nos meus estudos, de escrever, por exemplo, estou fazendo essa pós, eu quero fazer o meu TCC sobre a contação de história dentro do atendimento de psicopedagogia e tal. E aí eu vou lá e estou estudando. Aí eu pego e escrevo no meu caderno o que eu estou Uhum. estudando, mas também eu escrevo, tipo, pego uma folha aqui e uma folha aqui. Aí eu escrevo desse lado o que eu estou lendo ali, quem falou, não sei o quê, e desse lado eu escrevo o que eu estou entendendo ali. E Uhum. eu não consigo ir para o computador. Você falou isso do papel, cara. Tem até um texto das antigas, dessa época aí de faculdade, Aham. que fala do papel e da folha branca e do Aham. lápis, porque eu ainda tenho isso até hoje de gostar de escrever a A lápis. lápis. Mas eu gosto também de canetas, né? Eu Aham. tenho muitas canetas coloridas e tudo, mas esse ato, sabe, de escrever, assim, de pegar e colocar ali e livremente, sabe, num papel branco. Então, assim, isso é muito bom. Mas eu estava falando que eu tô mais para ação, assim, então eu tô mais no teatro, eu tô na palhaçaria, que eu tô amando, 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 tô no maracatu. Então, assim, você sabe, né, que eu faço muitas coisas, né? Então, mas a escrita sempre foi uma coisa que me tocou, né? Sempre me permeou muito, assim, a leitura também, né? Mas Porque eu organiza, né? organiza. E é igual eu falei, tô angustiada, eu vou escrever, parece que é isso, eu organizei ali Organiza. dentro da minha cabeça aquele sentimento que estava bagunçado aqui. Eu tenho descoberto isso. Assim, agora que eu tenho feito isso com ritmo e com constância, tipo, eu escrevo todos os dias. E, e tem se tornado um inegociável, assim. Um dia que não escrevo, assim, sabe? Por exemplo, quando eu vou a Resende, eu vou escrevendo no ônibus, no celular, Uhum, sabe? Para não ficar sem. Não é igual, mas sabe, para não ficar completamente sem, assim. uhum, Mas beleza, assim, às vezes, tipo, logo que eu publiquei, parou um pouco. Na verdade, no tempo que eu estava escrevendo, a escrita, eu estava escrevendo todo dia, mas assim, de outro jeito. Eu tenho feito uma escrita que é meio catártica, assim, todo dia eu só escrevo tudo que sempre. E tem até uma coisa de fazer muito rápido, assim, que é para não pensar. uhum, Não pensa, só sai, só tira. Não é porque se ficar, já não é. aham. Então, assim, e aí eu faço exercício todo dia. E eu tenho essa impressão, assim. E aí depois eu fecho e eu nem olho. E no dia seguinte, quando eu pego de novo, eu tento não olhar para aquela página do dia anterior, assim, sabe? Eu só escrevo, fecho e guardo.
E aí eu vou contrapor aqui o seu pensamento que você falou assim, eu tô mais para ação. Cara, eu tenho descoberto o quanto de ação que tem na escrita e o quanto de ação que tem nessa coisa mesmo mesmo que seja sentar, cara. Eu falei isso durante o É. meu projeto, durante o processo, e o quanto que é uma atividade física, o pensar Olha eu aqui, tipo, uma atividade super física. a gente, então, e escrever, igual o seu aluno lá estava hoje, tipo assim, ai caramba, ele estava lendo, né? Ele estava lendo e ele estava assim, ai, eu tô cansado. Tipo assim, o corpo quer sair dali, porque tá cansado, quer. Então, escrever também dá muito isso, assim, né? Não sei se muito, mas assim, você tá ali lidando com o físico, que uma Uhum. hora cansa, aí você tem que fazer, não, peraí, mexe o dedo e tal. Alongado. É, e então, assim, eu observo que tem muito de ação, né, na escrita, e a ação, para mim, ela vai nesse sentido, no sentido de organizar, Uhum. assim. Então, por exemplo, quando eu sento para contar esse memorial, né, cara, como? Por onde começa? O que contar? Como, sabe? O que escolher para entrar, o que não, sabe? E que hora? Qual sequência? Então, assim, e aí quando começa, porque isso estava muito aqui, né, no início. E eu, inclusive, estava escrevendo no computador, tentando com aqui. E depois foi uma coisa mais fluida, né? E que foi tomando uma ordem ali, natural, fluida, que não fui bem eu que escolhi com essa parte da cabeça, né? Vou escrever isso e não aquilo. Mas que, cara, dá uma organizada. Agora, por exemplo, essa parte está mais organizada dentro de mim, ou está se organizando. Aí eu troco com as pessoas, aí tem as impressões. Eu, porque assim, né, é uma história pessoal ali. Então eu falo de família, de madrasta, de criação, de pai, e são coisas que a gente visita e revisita e lê e ressignifica, entende de outros, o tempo todo, né? E aí o quanto que fazer isso tem sido demais, uma coisa que assim, estou organizando. Então assim, ler para mim tem muito disso assim, de ler. Escrever é uma coisa que eu estou descobrindo agora, Uhum. mesmo, porque eu não escrevia tinha muito tempo. Eu estava assim adormecido da escrita. Eu achei uma coisa muito legal que o Bruno falou, que foi da identidade. Ele falou assim, nossa, sabe, eu lembro que seus textos de 20 anos atrás tinham uma Uhum. identidade, tinham essa coisa do ritmo, o seu humor, o seu mau humor, tinha tudo junto ali e tinha uma identidade muito marcante, né? Ele falou, poxa, e eu percebi de novo essa identidade. E também ritmo, e também coisa. E então, assim, mas voltando agora que esse voltou mesmo, né? Que eu tô me apropriando disso, me apropriando de quem eu sou, me apropriando e vendo o que eu faço com isso, né? Compartilhando com o mundo, eu percebo que toca pessoas, que faz sentido para muitas pessoas, e eu acho que é para isso, né? Principalmente tem uma coisa com a gente, mas assim, quando faz sentido para muitas pessoas, e Uhum. desde sempre eu sabia que faria, assim, sabe? Eu falei, não, cara, isso aqui é importante eu dividir isso com o mundo, porque assim, né? São vivências, assim, né? Por exemplo, a minha vivência com igreja evangélica, eu acho que é uma coisa muito forte e eu acho que é necessário ser compartilhada. Uhum. Eu preciso falar sobre isso, mano, porque quando a gente fala, né, de uma maneira geral, assim, a pessoa cresceu em igreja evangélica, teve essa experiência, né, numa família evangélica. Eu acho que muitas pessoas não têm dimensão, não têm noção de todas as dimensões que isso interfere, do que isso toca, assim, né? E aí eu tenho essa vontade de falar. Aí eu falo, cara, você não tem noção do que é, eu vou te contar. É assim, passa por isso, passa por aquilo, passa por aquilo. Enfim, então assim, é uma coisa que toca e sei lá, tô muito feliz, assim, sabe, de ter dado esse passo, de ter, a gente conversa, né, sobre as nossas coisas, do se bancar, né, de confiar Uhum. na gente, né,
a gente é inseguro com umas coisas, tem coisas que a Uhum. gente sabe que tem que ir, mas tem que trabalhar um pouco melhor, a gente não sabe como. Enfim, E então, se lançar, né? Se jogar, sabe? E dar o primeiro passo, né? e o E segundo, e o terceiro, fazer continuar exatamente, fazendo, né? exatamente. Tipo assim, é por ali, mas, né, que eu sinto isso, assim, né? É uma coisa que, tipo, não tá, eu fiz, ok, não, é um Uhum. trabalho de continuar fazendo, de criar, né, em torno disso a atmosfera que precisa ser criada, né? Porque agora está escrito, agora precisa fazer ele chegar, precisa, né, fazer ele circular. Eu vou dar uma pequena olhadinha aqui só na hora, só porque o rapaz falou que a gente tem um horário. Acho que a gente está no tempo. É, Tipo, 5 minutinhos e a gente encerra. tá. Mas então acho que a gente até já pode, de repente, ir encaminhando para isso, né? É. Mas que legal, né, na hora, assim, 20 anos depois de que a gente se conheceu, e a gente se conheceu no curso de letras, né, com esses anseios aí da juventude, né, e, e vendo o que, que fazia com isso, sonhando junto e comendo juntos o mundo. Mas a escrita, né, era uma coisa que a gente tinha, e que é legal que é uma coisa que a gente continua tendo, Uhum. que é uma coisa que de alguma forma ainda nos vincula, né? Você aí nas suas produções, as suas histórias, mais para o seu público infantil, como você disse, mas eu sei que você ainda vem outras coisas Sim, daí, sim. muitas coisas. E que legal assim essa oportunidade de a gente estar aqui, sei lá, eu começando a. Não sei se eu estou começando a realizar esse sonho. Talvez esse começo não dá nem para a gente saber quando é, né? Mas, Hum. assim, nesse passo importante que eu estou dando, né? Que legal a gente estar aqui, a gente que já, sei lá, cruzou esse caminho bastante junto, e a construção dele foi junto, né? Essa coisa da escrita, letras, e as trocas, e os anseios por arte e ver o que faz com isso, porque, né, é sempre uma questão. Então, que bom, assim, obrigado, agradeço você ter aceitado o convite para bater esse papo. Agradeço você ter lido o livro, ter sido uma das primeiras leitoras e ter sido tocada e ter sido atingida. Então, é um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui conversando contigo. Obrigado por tudo. E eu digo mesmo, assim, eu fiquei muito feliz, sabe, com o seu convite, assim, me senti super honrada também, me senti muito feliz, sabe, de poder estar aqui, de também estar nesse lugar, sabe, de artista, que também vocês falaram isso na conversa, né, você e o Vitor, dessa autorização, da gente se reconhecer, né, então durante muito tempo eu não me reconhecia como artista, né, lá na época da faculdade eu nunca imaginava que eu ia fazer teatro, que eu ia contar história, achava que eu ia, sei lá, escrever, dar aula, né, eu sempre fui do universo da escola, né, e aí me descobri querendo sair desse universo, querendo transitar para outros, né, encontrar outros espaços e, e me ver artista, sabe? E me aceitar artista e me aceitar do jeito que eu sou, te aceitar do jeito que você é e aceitar cada um como ele é. Então eu acho que isso vem com a maturidade, né, também. E eu estou muito inspirada, sabe? Assim, você me inspira muito sempre, assim, mas ver esse projeto acontecer, né, assim, pertinho, Uhum. me dá também essa vontade, porque eu tenho muita vontade também, eu tenho estudado sobre projetos, né, tenho conversado com pessoas, tenho tentado colocar isso um pouco também nessas escritas aí, que ainda está nessa forma de estudo, né, eu leio e estudo, ainda não está na forma de eu escrever o projeto, mas eu tenho buscado pessoas, porque como eu disse, eu tenho essa dificuldade de colocar as coisas num formato, né? Mas eu tenho buscado essas pessoas e aí me inspira muito, sabe, ver, porque a gente sabe que essas leis de incentivo, né, elas são muito importantes, né? Muito para a coisa acontecer. Nossa, que bom você falar Desculpa, isso. para o artista que está ali, sabe, no interior, ou seja, lá onde ele está, lá na cidade grande, mas está lá dentro do apartamento dele, está lá querendo colocar arte no mundo, mas é difícil viver de arte. E a gente sempre conversou sobre isso, né? Porque
Eu sou professora, né, concursada na escola há 17 anos e tal, então, assim, querendo ou não, eu tenho, querendo ou não, não, né? Querendo, eu tenho uma estabilidade ali, eu tenho um dinheiro ali que às vezes aperta, mas eu sei que ele vai cair ali. E aí eu vou buscando junto com isso essa vida de artista, mas ao mesmo tempo eu não quero aquilo e tal. E é muito bom ver as pessoas realizarem isso, sabe? As pessoas que vivem disso, sabe? Porque você vive de arte, cara, sabe? Você planta, você tricota, você dança, você isso tudo que você faz é muita arte também, né? E talvez eu também durante esse tempo nosso de amizade tenha demorado também para enxergar isso, sabe? Em você, para enxergar isso em mim, para reconhecer, sabe? E hoje em dia, assim, sempre tive muito orgulho de você e muito admiração e tudo, você sabe, mas não é pelo projeto em si, sabe? Mas a gente já falou sobre isso também numa dessas caronas. Tipo, cara, quando a gente vê a coisa ali, dá aquela sensação, né? Caraca, eu fiz, né? E não é que você não estava fazendo, porque você já estava fazendo. Então, isso é só fruto de coisas que você plantou lá atrás e que você vem plantando, que você vem Eu acho que cuidando. quando a gente consegue dar o contorno, assim, né? Tipo assim, eu sou isso, aquilo outro, um monte de coisa que parece que é assim. Aí fala assim, tá, mas o que que você. Aí quando você faz assim, não, bota uma moldura, assim, né? Eu sinto que o livro foi meio que isso, assim, né? Não, tá, É, ó, tem uma forma, não é tudo ainda, mas tem uma moldura aqui. E aí ficam, né? Quando você põe uma uhum. moldura, fica uma chance de enxergar, assim, né? Ah, então é isso, né? Para finalizar, porque eu falo muito, né? É, e eu acho que a gente tem que ir, senão daqui a É, pouco vão fechar a gente e para aqui. finalizar, eu acho que é isso, né? Assim, te parabenizar mesmo, assim, cara, do fundo do Obrigado. meu coração. Eu sei o quanto isso é importante para você e é para mim também, que é igual eu falei, caraca, eu tava ali, né? E parabéns, cara, e não para, não para. E quem não Obrigado. leu o livro tá de bobeira, né, gente? Porque É, olha, você que não que leu, isso, cara, vale. está disponível no Instagram, no link da minha bio. Se você tiver alguma dificuldade, me manda um inbox, fala comigo aqui nos comentários aqui de baixo que eu te mando o link, que não seja esse o problema, mas ele está disponível, tem ele em formato áudio. E é isso, gente. Muito agradecido para quem ficou até aqui, para quem acompanhou o projeto Escrevida, o Conversa com o Autor. E até os Olá, próximos. boa tarde. Ó, o moço chamou, gente. Tá, a gente vai descer. Obrigado, querido. Até já. Obrigada. Viu? Então, olha, vamos colocar os Era o sapatos momento. e Obrigado. descer. Gente, obrigada também, Saulito. Obrigada demais, tá? Te amo. Parabéns. Valeu. Até as próximas. Até, gente.